A paz do Senhor, minhas irmãs. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero trazer para o nosso coração nesta tarde, amém? Se encontra no livro de 1 Samuel. Eu quero ler só apenas um versículo que diz assim: E sucedeu que 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 12, que diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca. Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Amém? Enquanto eu li esse texto, o Senhor falava algo em meu coração. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos orar em todo tempo, em todo momento. E muitos de nós já conhecemos a história de Ana, que Ana, ela era uma mulher amargurada de espírito porque ela era perseguida por a outra esposa do seu marido, Penina, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. E a Bíblia vai nos dizer que todos os anos eles iam para o templo, né, ofertar sacrifícios ao Senhor. E a Bíblia está relatando que neste tempo, neste ano que Ana foi, a Bíblia fala algo diferente. Que neste ano que ela foi, ela apresentou diante de Deus a sua oração. E provavelmente ela já vinha orando, porque aqui está dizendo, ela perseverando em orar. Então Ana perseverou em orar. E neste ano que ela foi, a Bíblia diz que ela, o sacerdote estava ali observando ela, mas não ouvia ela falar nada. Só via os lábios dela se movendo, é tanto que ela pensou que ela estava embriagada. Mas o que eu entendo nesse texto, minhas irmãs, é que há coisas que nós precisamos colocar diante de Deus no secreto, que ninguém precisa saber. Deus quer ter secreto com você, Deus quer ter particular com você. Nós precisamos voltarmos a orar, como a Bíblia que está enfatizando que Ana, ela perseverava em orar. E todos os anos, talvez ela já orava e talvez ela poderia até ter dito, não, mas eu já orei tantas vezes, então não vou mais orar. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar sempre e perseverando em orar. Persevere na oração, minha irmã. Talvez você esteja cansada de orar ao Senhor, de pedir por alguma causa e o Senhor ainda não respondeu. Mas eu quero lhe dizer que a partir do momento que você derramar a sua alma perante o Senhor, assim como Ana fez, o Senhor fará milagres. E mais algo que Deus colocou em meu coração. Você observa que Ana, ela não falava. A oração que Ana colocou diante de Deus foi no particular, no secreto, na intimidade. E você já percebeu, minha irmã, que intimidade é segredo? Ninguém sai expondo os seus segredos para ninguém. Sua intimidade, perdão, para os outros. Então, intimidade é segredo. Deus quer ter intimidade com você. E observe que o sacerdote ali, ele não sabia o que Ana estava falando. Ninguém ali estava ouvindo o que Ana estava falando. Mas você observou também que o que Ana colocou no secreto diante de Deus, o Senhor a honrou em público. Observe que aquilo que você coloca diante de Deus, eu sinto de Deus de dizer para você que aquilo que você está colocando diante dele no secreto, ele é Deus que vai honrar em público. E aonde que você está vendo isso, irmã? Neste texto, eu estou dentro da palavra, e no texto lá de Mateus que fala que quando orarmos, fecha a tua porta, segredo. Ora ao seu pai que escuta em segredo, e em público ele te recompensará. Ou seja, em público, aquilo que você coloca no secreto, diante de Deus,
no público, para todos verem, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai honrar, o Senhor vai fazer. Porque quando Ana derramou diante de Deus a sua petição, ninguém sabia, mas o Senhor estava ouvindo. A Bíblia fala, muitas das vezes as pessoas acham que para a gente orar precisa falar alto, falar... Não, bonito, não, minha irmã. Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus. E a Bíblia fala que antes que a palavra ela saia da nossa boca, o Senhor, o nosso Deus, Ele já conhece o que nós vamos falar antes do som sair. Que Deus tremendo! Louvado seja Deus! Então, minha irmã, e você observa também que Ana, ela recebeu a petição. Mas por que Ana recebeu? Porque ela perseverou em orar. Ana orou. E quando fala em perseverança, significa que ela não orou somente uma vez ou duas. Talvez você orou uma, duas, três. Ah, tá bom, acho que Deus não está nem escutando. Não aconteceu nada. Não, minha irmã, continue perseverando. Continue orando. Tá, as forças de Ana que já tinham sido... Ana já estava desanimada. Por isso que a Bíblia diz que era uma mulher amargurada de espírito. Ana não tinha alegria porque ela estava pedindo ao Senhor um filho. Ela queria um filho e ela não tinha. Mas ela não desistiu. Ela poderia olhar para aquela situação e dizer, não, se Deus fechou minha madre, então eu não vou pedir, porque o Deus fechou. O Deus que fecha é o mesmo que abre, minha irmã. O Deus que fecha a porta é o Deus que abre a porta. Glória a Deus. O Deus que permite o mar revolto, aleluia, é o mesmo que pode acalmar, é o mesmo que pode trazer calmaria. O mesmo Deus que permite as ondas, o vento, é o mesmo que pode dizer assim, ei, aquieta-te, daqui você não vai passar. Então não desista de orar, minha irmã. Volte para o lugar secreto, volte para o lugar da oração. Deus, ele tem coisas grandiosas para revelar para o teu povo, para as tuas servas. Deus tem direcionamento, Deus tem estratégias, Deus tem sabedoria, mas é necessário eu e você se posicionarmos em oração. Deus quer que eu e você seja uma mulher de oração. Muitas mulheres hoje em dia querem ser conhecidas, querem ser ricas, querem ser tantas coisas, conhecida por ter tantas coisas, mas Deus nos convida a sermos conhecidas no secreto, na intimidade com Deus. Nós precisamos, minhas irmãs, nesses últimos tempos, buscar sermos mulheres de oração, ou do contrário, nós não vamos conseguir suportar tamanhas lutas, tamanhas investidas do inimigo contra as nossas vidas. Se nós não orarmos, minha irmã, é por isso que muitas das vezes suas forças estão caindo, porque o inimigo tem tentado te travar de todas as formas. O inimigo, ele tem tentado te roubar do lugar secreto. Mas nós precisamos nos levantar, nos posicionarmos e dizer, aqui não. Lugar secreto, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Nós precisamos orar, minha irmã, não só para receber bênçãos, assim como Ana recebeu no sentido de ter o filho que ela queria, ou talvez você esteja pedindo ao Senhor por uma casa, um carro, um emprego, uma porta, não sei. Não sei o que você está pedindo ao Senhor. Mas Deus, ele quer que nós se posicione em oração não somente para buscar coisas materiais a qual nós podemos pegar. Deus quer que nós sejamos mulheres de oração, buscamos a Ele porque é no lugar secreto que Ele nos transforma. É no lugar secreto que Ele nos liberta. É no lugar secreto, como eu já falei, Ele nos direciona, Ele nos dá estratégia, Ele nos revela coisas profundas e escondidas, como Ele disse, Jeremias, clame a mim. O que é reclamar? Orar. Clame a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, lugar secreto. Deus quer ter secreto com o teu povo. Deus quer que nós mulheres não ficamos tão atarefadas com as coisas do dia. Ah, irmã, mas eu não tenho tempo. Não é, minha irmã, não é tempo.
Por muito tempo eu achei que era tempo, mas o Senhor ele me mostrou que não era tempo, era falta de interesse de estar no lugar secreto. Porque quando você tem interesse de fazer alguma coisa, você dá o seu jeito. E isso é real. Um dia eu vi isso de uma irmã e eu me fico até com raiva, porque eu pensei, meu Deus, eu sou tão atarefada. Ela deve estar me julgando. Mas foi passando o tempo. Cada vez que eu tirava um tempinho para orar, mesmo que fosse tão pouquinho, o Senhor ele me mostrava coisas, ele ia me dando discernimento, ia me dando sabedoria, ia me dando estratégia. E eu fui percebendo que, na verdade, não era falta de tempo, era falta de interesse. Às vezes, para você estar no lugar secreto, você vai precisar renunciar a alguma coisa. Você vai precisar renunciar a um soninho de tarde. Você vai aproveitar que as crianças foram dormir. No meu caso, é assim, né? As crianças agora estão dormindo. Eu geralmente durmo à tarde. Mas já nesse dia, o Senhor tem me despertado. Porque eu preciso buscar as coisas do reino. Eu preciso tirar um tempo para o Senhor. Nós precisamos descansar sim, minha irmã, porque Deus é bíblico, Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso. Quando ele foi criar o mundo, ele descansou. Deus precisa de descanso? Não, porque ele não se cansa nem se fadiga, mas ele foi para nos mostrar que nós também precisávamos de descanso. Mas nós também não podemos ficar só no descanso. É tempo de se levantar. É tempo de você se erguer, se posicionar e voltar para o lugar da oração. Irmãs, pare com essa mania de querer achar que Deus só vai fazer coisas grandiosas, só vai ouvir oração de quem só ora uma hora de joelho, só ouve quem está de joelho. Não, minha irmã. A intenção de Deus na oração, é claro que há momentos que é necessário nós colocarmos o joelho no chão, a cara no pó. Mas também, o Senhor, Ele quer o nosso coração derramado diante dEle. Muitas vezes, eu já tive experiências próprias. Muitas das vezes eu não tinha forças para orar de joelho, mas na minha cama eu orava. Eu chorava, Senhor, eu não tenho força, mas eu desejo, Senhor. E cada dia que passa, o Senhor ele renova. Senhor, ele fortalece, mas ele quer ver o nosso coração. Você não pode olhar para a sua situação e ficar por isso mesmo. Ah, irmã, é difícil demais, não vou nem tentar. Não, tem que se levantar, minha irmã. Comece sentada, Senhor, tá aqui, eu quero reservar esse tempo para o Senhor, eu quero orar, eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer do Senhor, eu quero ter intimidade, eu quero ter relacionamento contigo, mas eu não estou conseguindo. Seja sincera. Isso que é derramar o seu coração diante de Deus, é ter sinceridade com Deus. É isso que o Senhor quer do seu povo, que ande com Ele com sinceridade. Sinceridade não é só você falar aquilo que é bonito que há dentro de você, não, porque Deus conhece nosso coração. Deus sabe muitas das vezes que nosso coração é... Você já viu aquele ditado que é mais sujo que pau de galinheiro? Muitas das vezes nosso coração está assim, minha irmã. Mas o Senhor ainda assim, Ele nos convida para o lugar secreto, porque é no lugar secreto, é na roda do oleiro, aleluia, que Ele vai fazendo o mover dele, que Ele vai tirando as pedrinhas, que Ele vai tirando as raízes que querem impedir que o vaso tome forma. Louvado seja Deus. Então nós não podemos negociar o lugar secreto. A boa parte que Maria estava ali nos pés de Jesus. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde, e minha oração é que o Senhor ele nos levante nesta geração como mulheres de oração, como mulheres de fé, mulheres que vão ser usadas para um propósito extraordinário, mulheres que vai ser usada para edificar vidas, para ajudar a levantar aquelas que estão caindo, aquelas que estão desanimando. Então, minha irmã, nesta tarde, se você está desanimada de orar, eu lhe encorajo para que você volte a orar. Talvez você está desanimada porque você ainda não viu a palavra se cumprindo, você ainda não viu a promessa se cumprindo. Mas você observou, minha irmã, no texto a qual nós lemos. Se você leia, eu lhe encorajo a você ler o livro do 1 Samuel, do capítulo 1, a história de Ana. Para você ler. Você sabe que uma mulher quando está grávida, ela tem um tempo para que as coisas aconteçam. Você já percebeu, se você engravidar hoje, o filho não vai nascer hoje, a barriga não vai crescer hoje?
Você já percebeu isso? Então, minha irmã, assim como há um tempo para você gerar, para a barriga crescer, para o filho nascer, assim como há um tempo, também há um tempo do cumprimento da promessa, do cumprimento da palavra. Há coisas que são mudadas assim, mas há coisas que é um processo. É dia após dia. O Senhor vai fazendo, o Senhor vai lapidando, o Senhor vai transformando. E não é do dia para a noite. Então, continue perseverando. Ana só recebeu a bênção que ela estava pedindo ao Senhor porque ela perseverou em orar. E ela também não se importou com o que o profeta Eli estava dizendo dela, achando que ela estava embriagada. Não. Ela continuou derramando a sua alma perante o Senhor. E saiba e creia, tenha fé, que assim como aconteceu com Ana, ela pôde segurar nos braços a promessa, ela pôde segurar nos braços o cumprimento da promessa, louvado seja Deus. Ela pôde apalpar aquilo que ela orou, que ela pediu ao Senhor. Então creia, minha irmã. Você não está vendo agora, mas creia com os olhos da fé. Nós não somos movidas pelo que nós vemos, mas pelo que cremos. Crer, trazer à existência o que não existe. Então vamos crer, sem ver, mas vamos crer. Olhar com os olhos da fé. Você segurando o seu Samuel. Que seja um filho, sei lá qual é o pedido que você está fazendo ao Senhor. Vamos dar nome a ele de Samuel, que é o pedido que você está fazendo a Deus, assim como Ana. Creia, tenha fé. Continue perseverando na oração, derramando diante de Deus as suas petições, porque no tempo oportuno, Ele vai fazer com que todos saibam que vale a pena orar, que vale a pena estar no lugar secreto. Louvado seja Deus. Amém, minha irmã? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero também lhe encorajar a você compartilhar a mensagem do Senhor. Seja bem-vindo ao canal, é um canal novo, está começando agora, para a glória de Deus. E eu quero lhe encorajar a você compartilhar com outras pessoas. Não para que eu apareça, mas para que a palavra do Senhor seja consolo para outras pessoas. Para que a palavra do Senhor seja fortaleza na vida de outras pessoas. E que você seja usada para levar a mensagem do Senhor a outras pessoas, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, amém?